Dale galera, sejam muito bem-vindos ao Base Trialcast e hoje estamos no nosso quarto episódio com um assunto super interessante para todo mundo, desde o iniciante até o avançado em nível elite, que são as lesões no trail running. Quais são os fatores de risco e quais são as lesões que mais acometem corredores de montanha e de trilha. Então roda a vinheta que hoje vamos falar muito sobre lesão e como prevenir e o que é que a ciência mostra sobre isso. Base Trialcast, porque base, se você não tem, vem com a gente. Bota a base e vem comigo. Lesão é um termo que está totalmente ligado ao esporte. Ninguém quer se lesionar, ninguém quer ficar passando pelo processo de reabilitação, ficar dias, meses sem correr. É muito chato ficar nesse processo. E muitos atletas até desistem do esporte por conta de algum tipo de lesão mais grave, certo? E no trail run, claro, ele tem lesões específicas inerentes ao trail running. Certo? Então, ainda mais que o trail run é uma atividade aberta, uma atividade onde os riscos não são totalmente controlados, é uma atividade de risco, tá? Na natureza, um esporte outdoor, um esporte de aventura, e esses riscos de lesão são muito maiores por atividades intrínsecas e extrínsecas ao esporte. As lesões na corrida de rua já são amplamente conhecidas aí, estudadas sua etiologia. Diversos grupos de pesquisadores do mundo inteiro estudam as lesões da corrida de rua, porque é um esporte que é muito mais fácil o controle das variáveis e existe um número gigantesco de praticantes. Então, as lesões da corrida de rua são muito mais conhecidas, certo? Como, por exemplo, facete plantar, canelite, lesões do trato iliotibial, né, a banda iliotibial, condropatias, condromalácias, dores no joelho. Então, lesões por overuse, uso excessivo, tá? Ou lesões como traumas, né? Algum impacto como torção e torce de tornozelo, uma queda que pode bater o joelho e aí você tem um trauma no joelho, um trauma ligamentar, enfim. Então, lesões que são causadas por estresse, de uso excessivo, e lesões de trauma. São dois tipos de lesões específicas aí, básicas que ocorrem na corrida de rua e já são muito bem estudadas. Mas e no trail run? O que é que acontece no trail run? Quais são os fatores de risco que provoca lesão no trail run? Isso ainda a gente não sabe especificamente, não existe um número grande de artigos para que a gente consiga afirmar com muita clareza que realmente é aquela causa, mas já existem direções de estudos bem interessantes que já têm resultados legais sobre os fatores de risco de lesão no trail run, que são diferentes dos fatores de risco da corrida de rua. Alguns muito próximos, mas outros bem diferentes dos fatores de risco da corrida de rua. Mas enfim, e no trail running, quais são as lesões mais associadas à modalidade? Abrindo parênteses, você que ainda não sabe o que é trail running, não ouve o nosso podcast número 2, vá lá no nosso canal do YouTube ou no Spotify, Base Trialcast ou Base Trail Run no YouTube, e assista o episódio número 2, o que é trail run, para você entender como nasceu a modalidade, quais são as variáveis, né? Como é que acontece o treinamento, quais são os equipamentos usados, tênis, mochila, enfim, quais as diferenças para a corrida de rua, para que você consiga agora, nesse podcast sobre lesões, fazer associação com mais facilidade do que acontece nas lesões no trail run, já que você entende e conhece agora o que é a modalidade. Então vá lá no podcast nosso, no Spotify ou no canal do YouTube e assista esse vídeo, dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo aí, para você conseguir se atualizar junto conosco, beleza? Voltando aqui às lesões, o trail run é um esporte de variável aberta, tá? É um ambiente aberto, então existem diversas variáveis que a gente não controla. E aí são muitas coisas, como a gente diz, muitas coisas para dar errado que a gente precisa manejar para dar certo, tá? Então, assim, como o ambiente é aberto, existem diversas variáveis que podem predispor a uma ocorrência de lesão. Desde as lesões por uso excessivo, assim como as lesões por trauma, por queda, por picada de inseto, enfim, por sol, por bolhas. Existe uma variável de preditores que podem acometer os atletas nas lesões no trail running. E aí, antes de entrar especificamente no que o artigo traz, nesses fatores de risco, vamos deixar claro que a lesão ela é multifatorial, não tem como a gente direcionar apenas uma causa para uma lesão. Claro, a não ser um acidente, por exemplo, ela estava andando de bicicleta, caiu, bateu o joelho no chão e rompeu o ligamento. Foi uma queda de bicicleta, foi um trauma. Mas as lesões na corrida elas podem acontecer de diversas formas. Então, as lesões no geral são multifatoriais e podem ser causadas por diversos motivos. Então, não dá para associar, por exemplo, só porque o atleta pisa a entrada do pé, retropé, calcanhar, quer dizer que ele vai ter uma canelite, uma facete plantar só porque ele pisa com o retropé. Se ele tem uma facete plantar e pisa com o retropé, tem que ser analisado diversas variáveis para poder dizer o que realmente está causando aquela canelite ou aquela facete plantar, certo? Assim como não dá para associar um estilo de alimentação, por exemplo, como o vegetarianismo ou o veganismo, a lesões. Tá? A ciência ela não suporta essa afirmação. Então, a gente, como a lesão ela é multifatorial, existem diversos fatores que vão
provocar essas lesões. E fatores de risco no trail, a gente vai estar falando agora nesse artigo que saiu, que é a revisão sistemática mais atual que tem, saiu agora em 2022, e vamos entender o porquê e como acontece, qual é o manejo que a gente tem que fazer para que esses fatores de risco sejam minimizados para a gente conseguir praticar nosso esporte, competir, treinar e se divertir com muito mais segurança, sem o risco dessas lesões. Então, ainda não se sabe de forma precisa todas as causas, né, de lesões no trail running, porque o número de pesquisas ainda é pequeno. Tá? Então, essa revisão sistemática que a gente vai estar falando agora, ela traz dados interessantes, mas ainda assim são poucos artigos que realmente estudam lesões no trail run. Isso pensando de forma continental, vamos dizer assim, porque esse artigo foi feito na África do Sul. Tá? A gente precisa de estudos no mundo inteiro para poder começar a correlacionar de verdade, de forma global, porque são atletas diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes, exposições ao clima, ao solo, a animais, enfim, a diversos fatores diferentes que podem provocar lesão no trail. Então, a ciência ela precisa de muito estudo para poder a gente conseguir afirmar que realmente tais fatores estão provocando aquele tipo de lesão e quais são as mais prevalentes. Mas já temos indicadores de vários fatores de risco que podem provocar lesão no trail run. E esses fatores a gente vai estar estudando agora, falando um pouco sobre eles, porque vai nos dar uma luz de direcionamento para que a gente consiga prevenir esses fatores. Inclusive, a gente já fez uma live com a Fernanda Rizzo, que é uma das fisioterapeutas que está desenvolvendo, está conduzindo uma pesquisa sobre lesões no trail running brasileiro. Tá? O Guilherme de Agostini é um dos co-orientadores dela. E a gente fez uma live com ela. A gente não está com essa live gravada para vocês assistirem, porque é confidencial ainda alguns dados. Então, a gente fez uma live, ela conseguiu nos trazer alguns pontos-chave aí do que já está sendo visto, observado de perfil de lesão nos atletas brasileiros. E foi muito interessante, tá? Em breve a gente vai ter o resultado dessa pesquisa, mas esse artigo que a gente vai trazer hoje já é um artigo que serve de base para essa pesquisa no Brasil. Então, atenção nesses dados, porque vai te dar um suporte muito legal para você começar a pensar de forma melhor no seu treinamento. O título da pesquisa é Trail Running Injury Risk Factors, a Living Systematic Review, que em tradução livre seria fatores de risco para lesão no trail running, uma revisão sistemática frequente, atualizada. Esse Living Systematic quer dizer que é um termo emergente na ciência e ele traz o contexto de atualização frequente, tá? De atualização periódica. Então, no caso dessa pesquisa, a cada 6 meses os autores fazem atualizações durante um intervalo de 5 anos para fortalecer as evidências e atualizar essas evidências. Então, essa revisão ela foi publicada no British Journal of Sports Medicine pelo líder da pesquisa, é o Karen Villjoy. Esse é um fisioterapeuta, professor da Universidade de Pretoria, na África do Sul. E eles têm vários artigos já publicados na linha de lesões no trail run, com reabilitação também em outras áreas, mas estudando basicamente lesões. E essa revisão agora, ela é nesse estilo living sistemático, né, que é essa atualização periódica, e essa atualização ela só é publicada online, tá? Ela não sai em versão impressa em revistas. Enfim, vamos traduzir agora, né, em termos práticos, quais são esses fatores de risco que eles estudaram, quais foram as metodologias do estudo, os objetivos principais, certo? Então, o objetivo principal dessa revisão sistemática foi revisar e manter a frequência de atualizações das evidências da epidemiologia dos fatores de risco para lesões no trail running. O artigo ele foi desenhado nesse estilo de Living Systematic Review, a revisão sistemática frequente, né, com periodicidade. Então, a cada 6 meses, por um período de 5 anos, eles vão estar atualizando essa revisão sistemática. Isso é interessantíssimo porque a gente vai ter daqui 5 anos muitos dados, né, e um acompanhamento dessa evolução do processo de lesões no trail running. Então vai ser bem interessante daqui 5 anos acompanhar esses resultados e a gente poder enxergar o que aconteceu nas lesões há 1 ano, há 2 anos e as lesões daqui 5 anos, como foi o processo, né? Porque muita coisa pode mudar. Novos atletas estão chegando, as provas podem ficar mais duras, mais difíceis, mais técnicas ou muito mais corríveis, enfim, depende muito do estilo de prova e de como vai se conduzir a cultura do trail running daqui para frente. Então, provas como o skyrunning está crescendo muito no mundo inteiro e muita coisa pode mudar na etiologia, né, das lesões, dos fatores de risco para lesões no trail running. E nos critérios de inclusão dessa revisão sistemática, os estudos que foram inclusos foram aqueles que ou estudaram de forma direta os fatores de risco de lesões no trail running ou reportaram, né, algo sobre a epidemiologia de lesão no trail running. Tá? Então, abrindo parêntese, para quem talvez não saiba o que é a revisão sistemática, nos estudos de revisão são analisados artigos que já foram publicados na ciência e eles respeitam um critério de inclusão. Esse critério de inclusão, no caso desses estudos,
foram palavras, foram temas, na verdade, relacionados ao trail running, às lesões do trail running. Então, no caso, ou estudaram diretamente fatores de risco do trail running, ou reportaram sobre epidemiologia das lesões no trail running. Daí, respeitando esse critério de inclusão, foram inclusos 19 artigos, dos quais 10 estudavam diretamente fatores de risco de lesão no trail running, com 2.785 atletas participantes aí desses artigos. E o que o artigo traz de divisão com relação aos fatores de risco? Fatores intrínsecos ao trail e fatores extrínsecos ao trail, a modalidade esportiva. Tá? Vamos começar pelos fatores intrínsecos. O primeiro fator intrínseco ao trail running, com relação às lesões, é o nível de experiência desses atletas ao trail. Então, por que o atleta mais experiente tem mais probabilidade de lesão? Por quê? Ele pode passar muito mais horas correndo, e o artigo vai trazer isso, mostrar essa evidência. Ele pode se jogar mais, por exemplo, na sessão técnica. Então, atletas mais experientes em descidas, por exemplo, eles podem se expor mais, e aí pode estar mais exposto a lesões por trauma, por exemplo. Tá? Atletas nível A, atletas de elite, ou atletas que respondem a um alto grau de risco de lesão, que é um questionário que eles aplicaram, que é o PED-22, é uma sigla do inglês, e é um questionário que mostra a probabilidade de lesão desse atleta no trail, na prática desse esporte, certo? Outro fator intrínseco ao trail, na verdade, ao esporte no geral, são as câimbras, tá? A gente já falou bastante de câimbras, e é um assunto que não se esgota, mas com relação ao fator intrínseco de ele causar lesão no trail, as câimbras é um dos fatores que está aí associado. E a história pregressa de câimbras, então atletas que já têm histórico de ter câimbras, pode ter novamente câimbras durante a prova, e também biomarcadores de lesão muscular, como a CPK, por exemplo, associada a câimbra pós-prova. Então, atletas que têm uma propensão maior a ter câimbras precisam ter um cuidado associado a isso aí nesse treinamento, para tentar evitar essas câimbras, porque ocorre também o risco maior de lesão associada à câimbra. Um outro fator intrínseco aí ao esporte, ao trail, é a insolação. E pasmem, atletas solteiros têm mais probabilidade de ter queimadura, ter insolação na prática do trail. E aí é muito curioso isso, porque atletas solteiros, a gente pensa que talvez seja por não se importar muito com alguns cuidados. E aí talvez a galera que é casada, tanto homem quanto mulher, ter ali o companheiro, a companheira para estar pegando no pé para usar protetor solar, para se proteger mais. E eu tenho experiência própria em casa, porque minha esposa pega no pé mesmo, e ainda assim eu sou vagabundo muito para poder usar o protetor solar, e às vezes não me protejo tanto quanto deveria. Então, atletas solteiros, segundo a revisão sistemática, têm uma maior probabilidade de ter lesões por insolação, queimaduras do sol, pelo tempo de exposição à prática também aí. Enfim, esses fatores que podem estar associados, tá? E um outro fator sobre a insolação são atletas, a questão do nível de melanina na pele. Então, atletas mais brancos, de tons de pele mais branco, têm uma maior probabilidade de terem lesões por insolação, terem problemas com a insolação. Atletas negros ou com um nível maior de melanina na pele podem ter um fator de proteção, na verdade. Então, eles podem estar mais protegidos quanto atletas de tom de pele branco, que têm menos melanina na proteção da pele. Então, esses cuidados com a insolação são importantíssimos. E agora os fatores extrínsecos ao trail que podem provocar lesão. Tá? Então, o primeiro fator é negligenciar o aquecimento. Então, atletas que negligenciam o aquecimento estão mais propensos a ter algum tipo de lesão. Então, aquecimento, galera, não é alongamento, não é ficar lá puxando o pé, alongando estático. Tá? Existe aí uma certa importância em algum momento para esse tipo de alongamento, mas o aquecimento para corridas é uma ativação neuromotora, ativação neuromuscular, exercícios como educativos, exercícios de mobilidade, tá? Os alongamentos dinâmicos, digamos assim, que é muito importante para preparar suas articulações, musculatura, já mandar sangue, já lubrificar a articulação, todo um processo aí de ativação neuromotora, ativação neuromuscular, preparar o cérebro para já perceber que está vindo um exercício, um esforço, e vai preparar a sua musculatura, o seu corpo como um todo para correr bem. Especialmente se esse treino de corrida é um treino intervalado de muito forte, de tiro, por exemplo, enfim. Porque nos treinos mais leves, você até pode segurar a onda ali um pouquinho, começar o aquecimento de forma leve com a própria corrida, enfim, mas é importante que em treinos, especialmente treinos de muita potência e muita velocidade, você consiga fazer um aquecimento muito bom antes, para preparar o seu corpo para conseguir fazer bem feito aqueles exercícios, aquele treino, e não ter risco aí, ou diminuir os riscos de lesão durante esse treino.
Outro fator extrínseco ao trail que pode provocar lesão, o artigo traz aí nessa revisão, é o fato de o atleta não ter um treinador, não ter acompanhamento profissional. E aí não é só do treinador, do técnico, como nutricionista, como médico do esporte, como fisioterapeuta. Claro que você pode muito bem sim treinar sem um treinador, se dar bem nas provas, mas você vai precisar de acompanhamento profissional em diversas áreas, tá? E aí por que que os atletas que treinam sem treinador têm um risco maior de lesões? Porque o treinador ele estudou para fazer toda a manipulação do seu treinamento, para controlar volume, intensidade, tempo de descanso, ajudar no processo de alimentação junto com o nutricionista. Então existe toda uma ciência fisiológica, biomecânica, psicológica para que você consiga competir e treinar bem, diminuindo o risco de lesão. Então, um treinador vai ser muito importante nesse processo. Tá? Claro que você pode sim se dar muito bem sem um treinador, porém, se você quiser chegar ao topo, por exemplo, nível de elite, sem um treinador, é muito mais difícil, porque se você é um leigo na área, você vai precisar estudar. E aí você vai estudar muito para você conseguir aplicar e manipular o seu treinamento de forma eficiente, que é o que um treinador especializado faz para você. Tá? Então, eu sei que muita gente não tem grana, é a realidade do Brasil, para pagar inscrição de prova, para pagar treinador, para pagar suplementação, pagar alimentação, pagar nutricionista, enfim, é um contexto que realmente não é barato, mas faz parte do processo profissional do esporte. E se você quer se especializar, quer chegar em alto rendimento, vai ter que ser assim, porque é a realidade, né? O treinador, os profissionais, na verdade, não só os treinadores, mas os profissionais da área da saúde, eles estudaram para te ajudar a chegar na sua melhor performance. Claro que existem vários fatores, né, para além desses profissionais. Existe o fator genético do próprio atleta, os fatores psicológicos, os fatores de família, enfim, um mundo de fatores que vão influenciar na performance desse atleta, mas esses profissionais estão aí justamente para ajudar nisso, para ajudar a minimizar os riscos de lesão, minimizar os riscos de overtraining, minimizar os riscos de você parar de competir por qualquer motivo, manipulando todas essas variáveis aí de treinamento, tá? Desde a questão física, psicológica, biomecânica, alimentar. Então, todos os profissionais associados ao esporte vão estar te ajudando com isso. Então, a ciência traz que, se você não tem ajuda profissional, você tem um risco maior de ter lesão durante a prática do trail. O fator extrínseco que acomete atletas aí do trail é correr no asfalto. E olha que doido, já que muita gente corre no asfalto, corrida de rua, maratona, atletas que treinam no asfalto, seja ele de trail ou corredores de rua, têm a maior probabilidade de ter lesões. Por que disso? Simples. O asfalto é muito mais duro do que o barro, do que a grama, do que a areia. Tá? E no trail existe uma variabilidade de terreno. Então esse retorno de impacto aí do chão, esse retorno de energia para o nosso corpo, no trail ele é muito menor, porque a variação, o tipo de pisada, varia solo o tempo todo, varia descida, subida. Você anda em grama, corre em trilha, com pedra, com água, com lama. Enfim, existe uma variabilidade de tipos diferentes de impacto, de intensidade de impacto, tipo de pisada. Na corrida de rua, no asfalto, essa pisada ela é muito mais frequente da mesma forma. Então existe um uso excessivo ali da mesma forma de impacto sendo jogado no corpo. E aí o corpo, se ele não tem um tempo de descanso, controle de volume, controle das intensidades, a probabilidade muito maior desse atleta se lesionar do que um atleta que corre só na trilha. Também, 2 sessões de treino por dia pode aumentar a probabilidade como fator de risco de lesão. Claro, está totalmente associado ao volume e intensidade. Então, se o atleta corre 2 vezes por dia, se esses 2 treinos de corrida não estão bem controlados, o atleta pode entrar aí num overreaching, não programado, e aí passar para um overtraining e entrar no processo de lesão, enfim. São vários processos que podem acontecer se você não treina de forma programada e controlada essas 2 sessões de treino. Claro, tem atletas que treinam de manhã a corrida, de tarde a musculação, tá? E isso tem uma programação. Mas atletas que treinam 2, 3 vezes por dia só corrida, tem uma probabilidade muito maior de ocorrer alguma lesão por uso excessivo. E esse uso excessivo também pode trazer lesão por trauma, lesão não só por impacto, mas como as lesões de entorse, por exemplo. Outros fatores, para além do intrínseco e extrínseco que o artigo traz, são bem interessantes, como, por exemplo, atletas que fazem trabalho braçal. Sua ocupação profissional são trabalhos que exigem muito esforço físico, têm uma maior probabilidade de lesão. E é muito louco pensar nisso porque, tanto no trail brasileiro quanto na corrida de rua, a realidade dos atletas, especialmente de elite, são atletas que vieram, muitos são trabalhadores da limpeza pública, outros trabalham na roça, são pedreiro. Por exemplo, na elite nacional tem Celinho,
que é um atleta que ele vive da fazenda, ele é fazendeiro, enfim, trabalha na roça, na fazenda. Aqui na Chapada, os meninos que treinam com a gente, Romarinho e Kim, são atletas que vivem como pedreiro, o outro trabalha na zona rural, também no trabalho de roça. Outros meninos aqui também que treinam com a gente são guias de ecoturismo, um trabalho que exige muito esforço físico, estão na montanha o dia todo, mas é um trabalho desgastante, que está andando com turista. Enfim, são trabalhos que exigem muito esforço e esse tipo de trabalho pode, se não bem controlado, se na variável de treinamento aí não controlar dentro do volume desse atleta, levar em conta o estilo de vida dele, estilo de trabalho, você pode expor esse atleta a um nível maior de lesões, tá? Tanto na corrida de rua quanto no trail e em outros esportes também. Mas especificamente no trail, você pode estar expondo esses atletas a uma propensão maior à lesão. O que muita gente pensaria que não seria essa maior probabilidade, porque esses atletas já têm aí, né, uma força física já bem desenvolvida, por ser pedreiro, por ser trabalhador rural, enfim, trabalho braçal. Mas é preciso levar em conta que é um desgaste em cima desses atletas. E muitos desses atletas não se alimentam bem, tá? Então, muitos atletas aí, eles trabalham muito, não comem tão bem, ainda treinam muito forte para correr bem. E aí é preciso se manipular muito bem essas variáveis, ter controle dessas variáveis, ter controle da alimentação, para que esse atleta não sofra com lesões. Tá? Então, diversos atletas amadores passam por isso e é preciso ter esse controle aí. E um exemplo prático disso, um exemplo de casa, é Romarinho e Kim, nossos dois atletas aí que correm 35 e a Ultra, Kim nas Ultra Trails e Romarinho nos percursos médios aí de 30 a 35 quilômetros. Nós fomos para La Mission. Foi um convite do Guilherme Agostini, a gente levou os dois atletas para a gente começar a expandir essa performance do trail baiano em comparação ao Sudeste. Enfim, nós fomos passar por essa experiência de competir a La Mission, que foi sensacional, mas a La Mission é totalmente diferente da realidade do que a gente tem de corridas na Bahia. Tá? Por mais que as provas da base Trail Run sejam as provas mais técnicas e com maior altimetria das corridas de trail na Bahia, não se compara ao nível de subida, de volume de subida que tem na La Mission. São subidas muito grandes, que você passa aí 20, 30 km subindo muito, e depois você vai descer muito, com subidas e descidas inclinadas. Então, o Romarinho e Kim estavam muito bem na prova, os dois competindo entre o top 10. Kim chegou ali a competir quase a metade da prova toda, entre o top 4, top 5, brigando com os atletas de ponta. Mas, quando chegou na descida, os dois se lesionaram na descida, que é justamente a parte onde eles são melhores. E se a gente analisar o fator trabalho deles, o fator profissional deles, os dois trabalham na roça, trabalham como pedreiro. E no mês antecedente à La Mission, até para poder ter condição financeira de conseguir viajar com muito mais conforto, E aí a prefeitura, claro, ajudou, uma galera ajudou a gente, mas eles precisaram trabalhar para se sustentar e para sustentar a viagem também. Então, trabalharam muito durante o mês antecedente à La Mission. E aí, na semana da prova, que foi se ter esse descanso para conseguir competir bem a La Mission. Certo? E aí isso pode ter influenciado, não é um fator isolado, mas pode ter influenciado. Eles se lesionaram justamente no trecho onde eles são melhores, que é na descida, descem muito bem os dois. E aí um pisou no buraco, torceu o pé, foi entorse de tornozelo, outro travou o pé numa pedra e aí rolou uma luxação no tornozelo. Tá? Então, precisa analisar muito bem, a gente controlou essa variável de intensidade, de volume deles, justamente nesse taper aí, do processo para La Mission. Mas o esforço físico que eles fazem no trabalho pode sim ter influenciado aí no processo dessa lesão durante a prova, tá? Que é o momento onde todo o corpo, toda a questão psicológica, física, biomecânica é exigida ao extremo. Então, controlar essa intensidade, controlar essa variável, na verdade, é importantíssimo para que esse atleta não sofra com lesões tanto na corrida, durante a prova, quanto nos treinos. O artigo ainda traz outro fator interessante, o tempo de prova. Atletas que demoram muito mais para completar a prova, que terminam lá no limite do tempo de corte total da prova, têm uma propensão maior a ter câimbras, por exemplo. Tá? Então, a câimbra está associada à história pregressa, atletas que já têm muita câimbra, e atletas que passam muito mais tempo para terminar a prova, porque o desgaste ele vai se acumulando. Tá? O desgaste para quem corre uma prova de 50 até os 25 km é um. Dos últimos 25 km, é outro nível de desgaste, porque vai se acumulando desgaste quilômetro a quilômetro. Tá? Então, atletas que demoram muito, precisam trabalhar muito bem a estratégia de prova, de alimentação, de treinamento de força, de exposição aos fatores de risco que vão estar ocorrendo durante a prova, para poder treinar e diminuir essa possibilidade de ter câimbras e se lesionar por conta disso. E um outro fator sobre a insolação que eu não falei é que atletas que passam mais de 3 horas treinando outdoor, passam mais de 3 horas na montanha, têm uma probabilidade maior de sofrer com a insolação. Claro, é prático, isso aí
tempo de exposição. Então, quanto mais tempo você está exposto ao sol, mais você pode sofrer com os riscos de queimadura e de insolação. Então, atletas que passam muitas horas treinando podem correr esse risco, e aí é preciso manejar muito bem isso para diminuir esses fatores de risco aí com relação à insolação. E a prevalência de lesões nos artigos analisados pode chegar a 90%. Alguns artigos chegam a 90% de prevalência de lesões. Então, nos atletas que participaram desses artigos, até 90% dos atletas já sofreram com algum tipo de lesão que foi citado aqui, de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os membros inferiores foi a parte do corpo mais acometida, natural, porque o nosso esporte depende das pernas, então a gente expõe muito mais os membros inferiores por impacto, por excesso de uso ou por trauma. Pode acontecer, claro, lesões no membro superior, sim, mas o maior volume de lesões está localizado nos membros inferiores, tá? Entorse de tornozelo acontece muito, mas a lesão que mais acomete corredores de trail são lesões por bolha. Então, as bolhas nos dedos e no pé como um todo são as lesões que mais acometem atletas de trail, por diversos motivos. Sapato apertado, tempo de corrida com sapato que não está muito bem ajustado, areia, pé molhado, a umidade, enfim, a meia que não foi legal, a palmilha que pode não ser a palmilha de qualidade, pode embolar no tênis e provocar bolhas. São diversos motivos que podem provocar as bolhas, certo? E aí a conclusão dos autores para essa atualização dessa revisão sistemática é que ainda são poucos artigos que tratam dos fatores de risco e das lesões no trail running, dessa prevalência, dessa epidemiologia das lesões no trail running. Muitos estudos ainda precisam ser feitos, porém, com essas atualizações, o estudo já traz direcionamentos para que a gente consiga manipular muito bem, muito melhor a prevenção às lesões no nosso treinamento. Então, você vai buscar treinamento de força específico para prevenir lesões, treinamento para prevenir, ter uma menor probabilidade de câimbras, enfim, lesões com relação ao sol. Tudo que a gente falou aqui de lesão, você vai poder manejar isso, você atleta, você treinador, junto com seus atletas, manejar para que essas lesões sejam minimizadas, e esses fatores de risco sejam anulados ou minimizados ao máximo, para que seu atleta tenha uma vida útil no esporte muito mais interessante, muito mais longa do que muitos atletas às vezes acabam parando muito cedo por conta de alguma lesão. Então, diminuir esses fatores de riscos é importantíssimo, e ficar ligado nesses fatores de risco no trail run vai fazer uma diferença gigante na sua competição, na sua prova específica e no seu treinamento também. Então, esse artigo aí você pode estar lendo ele na íntegra aqui no link abaixo. A gente vai deixar aí na descrição do Spotify e na descrição aqui do YouTube, e você pode estar acompanhando isso aí. E se você tiver novidades sobre isso ou discussão, qualquer coisa sobre lesão no trail run que faça diferença aí no nosso esporte, traz pra gente, comenta aqui no vídeo ou chama a gente no direct aí no Instagram. A gente vai estar trocando essa ideia e atualizando, trazendo atualizações sobre as lesões no trail running.